E quando aconteceu, não julgo ninguém, não foi culpa de ninguém, mas Você tinha aproximadamente que idade quando aconteceu? eu acho que eu tinha 23 anos para 24. Uhum, 23 anos e meio para. certo. E assim, eu já. Naquela época, minha filha muito novinha, eu já tinha, assim, desde pequena, eu já frequento igreja e tal. E nunca me senti acolhida, nunca. Nem antes dessa época, porque eu nunca entendi a forma que eles pregam de Deus, que falam sobre Deus, eu nunca Hum, compreendi. Eu sempre me questionei, sempre perguntei. É quando eu observo, vejo as coisas acontecendo, eu sempre questionei Deus. Falei, mas Deus, por que isso acontece com crianças? Por que a gente tem que viver assim? Eu sempre me questionava. E aí eu ia na igreja e na hora da oração eu não conseguia pegar, é, prestar atenção, sabe? Eu nunca fui. Então eu entrei numa fase assim de depressão naquela época, porque o meu esposo ele sempre foi muito focado na religião, na igreja, e eu não conseguia acompanhar ele. Aí naquela época também eu parei. Eu não quis frequentar e fiquei. Na época eu estava desempregada, ele também estava ganhando pouco, a gente tentando construir a casa, então foi uma fase assim difícil e eu sempre me sentia julgada, não assim, sempre me sentia julgada porque ele falava que se eu não isse com ele na igreja, Deus não ia abençoar. A gente ficava, mas você não está indo, Deus não vai me abençoar. E também. E aí eu me sentia, pensava assim, poxa, mas então eu não tenho ânimo para ir, e aí talvez eu esteja atrasando a vida dele. Eu ficava, aquilo entrou na minha mente, eu ficava, nossa, eu estou atrasando o meu esposo, então, se ele não gosta, assim, e ficava na minha mente. E foi por dia, sabe? E aí, às vezes, eu cuidava da minha filha, da minha maneira. Às vezes tinham julgamentos, você não pintei o cabelo do seu filho direito. Eu morava. Minha sogra mudou muito, hoje ela é uma pessoa maravilhosa, mas no início, assim, ela estranhava a minha maneira, também era muito nova, né? Aí a minha filha, que você tem que pentear o cabelo dela assim, que você tem que fazer assim. E eu ficava, não, mas todo mundo falando como tem que ser, como tem que fazer. E eu já estava um pouco com depressão. Aí eu falei, quer saber? Pensei assim, eu vou desistir. Pensei, eu vou desistir e deixar, então, se eu sou um problema, eu saindo, talvez resolva. Pensei, né? E meu esposo, querendo ou não, ele é um ótimo pai para minha filha, sempre foi muito bom para ela. Pensei, ele vai cuidar dela muito bem e eu não vou fazer falta. Pensei assim, não vai fazer diferença na minha decisão. Aí, nesse dia, ele foi para a igreja e eu já tinha uma cartela de remédios em casa, tinha alguns, e ainda complementei com mais alguns para que desse certo o meu plano, né? Aí ele foi para a igreja, aproveitei, peguei todos os remédios em casa, cartela de remédio, e tomei. E tomei e sentei na cama e fiquei olhando minha filha, dormindo, né? Eu tava no bercinho. Aí ela dormindo, aí eu fui, pensei, minha filha, para você vai ser muito bom, né? E pensei, e fiquei pensando, e aí foi me dando sono. E aí quando me deu sono, eu fui e resolvi deitar. Mas aí, quando eu deitei, comecei a sentir falta de ar. E aí vi que não ia ser tão fácil assim, que não ia só dormir e acabou. Porque eu, na verdade, queria ser extinta. Eu queria me extinguir. Naquela época eu pensava assim, que era morrer e acabou. Eu pensava, não. E eu nunca duvidei de Deus. Mas eu pensava, Deus, você já tem tantos problemas, é tanta gente na sua cabeça, que eu vou ser menos uma. Vai ser assim, vou ser menos uma. E aí, não vou te dar trabalho. Pensava assim, né? E aí veio me dando aquele sono. Mas aí, quando eu senti falta de ar, eu comecei a querer respirar e me arrependi na hora do que eu fiz. Pensei, não, porque tá sendo doloroso, né? Falta de ar, veio aquele
o corpo começa a esfriar, começa a sentir muito frio, e aí eu tentei levantar. Quando eu levantei, meu esposo estava chegando na igreja. Só que, pelos os remédios, né, que eu tomei muito, eu não estava conseguindo falar, não estava saindo voz. Não sei se foi pelo efeito, né, do remédio, mas eu não estava conseguindo pronunciar as palavras. E quase não conseguia levantar da cama. E eu tinha escondido as cartelas debaixo da cama. E aí eu pensei, eu vou pegar as cartelas para ele ver que eu tomei esses remédios e me levar para o hospital. Pensei, só que aí eu não consegui nem abaixar na cama, nem levantar direito. Comecei a falar. Aí ele me viu daquele jeito, não sei se é porque ele veio já da igreja, porque eu nunca tinha ficado assim, né? E aí eu acho que ele pensou que eu tivesse com o demônio. Foi e que na hora eu pensei que ele olhou para mim, me viu tentando falar e não saía as palavras. Ele veio e colocou a mão na minha cabeça e ficou orando e eu olhando para ele tentando respirar e não conseguia respirar, não conseguia pegar o remédio para ele ver ele lá. E quando ele fez aquilo, eu pensei, nossa, sacanagem, tipo assim, eu tô passando mal, tô tentando respirar, falar para ele o que eu fiz, e ele achando que eu tô assim, sendo que eu nunca demonstrei nada disso, nunca fiquei assim. E aí eu fui quitando e fiquei na cama e ainda olhando para ele assim, aí ele foi, levantou, ainda foi no banheiro, aí depois de um tempo ele deitou do outro lado ainda da cama, acho que ele ficou bem chateado comigo, achando que eu realmente estivesse endemoniada. E aí eu fiquei muito chateada e pensei, quer saber? Então tá, nem vou mais lutar, deixa, né? E fiquei quieta na minha cama deitada e senti, e demorou. Eu achei que ia ser bem rápido, mas eu senti assim, meu corpo gelando, meu corpo congelando e parando. Eu sentia os meus pés parando, eu sentia, a minha mão não conseguia movimentar mais. E por fim eu senti aquele frio chegando e a falta de ar. E na falta de ar vem ainda o desespero, que eu via que eu estava morrendo, e aí veio o desespero, ainda a gente tenta dar um último suspiro, né? Tentei ainda levantar, mas não consegui. Aí passou um tempo, não sei precisar quanto tempo, mas eu sei que já era tarde, porque meu esposo estava dormindo. Aí eu fui e de repente me vi, assim, por cima de mim. Eu vi o meu rosto com o olho aberto, eu estava com os olhos bem abertos, e me vi assim por cima. E me vi na cama deitada, do jeito que eu morri. E aí eu entendi na hora, falei, não, morri. Pensei assim, não. E tipo assim, acho que o susto não foi tanto morrer, acho que foi saber que eu não morri. Porque eu me vi na cama. Pensei, não, eu não morri, mas eu morri. Tipo, eu fiquei ainda assim, meio pensando, né? E sem entender. Aí eu comecei a olhar para o meu quarto e olhei para o canto da parede. Quando eu olhei para o canto da parede, aí parecia que foi um túnel escuro, assim, no cantinho da parede, e daquele túnel saíram duas sombras, mas eram sombras negras, mais negras que a minha blusa. Era preto, um preto que não sei nem como explicar. Eram negras mesmo e não tinham nem formato, não dava para ver se tinha o cabelo, porque era só o formato do rosto, a mão e pé lá para ver se tinha. Eram sombras, mas não tinham, não vi rosto, não vi olho, era só sombras. E elas vieram na minha direção. E assim, eu já senti meio frio, já senti aquele clima frio. Quando elas vieram, mais frio ainda. Era como se eu estivesse na neve, de tão gelado que ficou, que elas eram. E aí, elas vieram, mas eu não fiquei assustada, querendo correr, em desespero. Eu só olhei para elas e elas vieram, assim, uma de cada lado, bem devagar. Elas não vieram correndo e nem me assustando, me agarrando, me puxando, não. Só ficaram uma de cada lado e aí eu fui seguindo com elas. Tipo assim, era como se eu sentisse que eu tinha que estar ali, junto com elas. E aí elas foram pro lado da parede, e aí quando a gente foi pro lado da parede, eu não lembro o que aconteceu, não vi túnel, eu não vejo, não me vi correndo, nem nada. Eu só quando eu voltei a ver de novo, eu já estava caindo. E aí eu caí num nevoeiro, e aí desse nevoeiro eu caí num chão, mas não era um chão, era tipo uma lama. Aí eu já me senti na lama. Eu me senti caindo assim pelo nevoeiro e já caí numa lama. E tava tudo escuro. E aí eu fui e levantei. E na hora que eu levantei,
eu senti a lama fria nos meus pés e assim, na mão, que eu caí assim, levantei com a mão e ainda senti a lama na minha mão, fria, e no meu pé, só que não dava para ver a lama no chão, porque no chão tinha tipo um nevoeiro também. Era nublado, assim, mas branco, mas a lama que tinha era negra, porque quando eu coloquei a mão assim, eu vi tipo escuro. Então eu senti que a lama era escura. E aí eu fui andando naquela lama e olhei para frente assim, tinha muita árvore negra também, as árvores escuras com galhos, os galhos também escuros e sem nenhuma folha, não tinha folha. Eram muitas árvores com galhos pretos e muitas estavam vazias. Mas aí conforme eu fui andando, eu estava aproximando perto de um rapaz. Tinha um rapaz, um pouquinho na frente, assim, e ele estava à frente da árvore. Ele estava em pé e tinha uma árvore atrás, negra. E ele estava, assim, de cabeça baixa, paradinho. Ele não se movia. E ele tava, parecia que estava com os olhos fechados, pensando. Mas quando eu me aproximei dele, eu queria conversar, perguntar onde eu estava. E aí eu aproximei e senti, assim, que ele estava tipo, em sofrimento, ele estava parado assim, e pensando, e eu senti um sofrimento vindo dele, e aí eu tentei tocar, mas eu não conseguia, tentei aproximar dele, tocar nele, sacudir ele, porque parecia que estava em transe, mas eu não conseguia chegar muito perto. Aí eu comecei a gritar assim, mas não era com a voz, era tipo o pensamento, não sei explicar, mas não era com voz. Comecei a tentar chamar ele, mas ele não prestava atenção em mim, não me ouvia, eu só ouvia assim, da mente dele saindo bem alto, não mover, senão afunda. Tipo assim, era como que ele estava parado, sofrendo, e ficava com medo de mexer para ele não afundar na lama. Parecia que ele me passava isso, você fica parada, senão vai afundando. E aí, realmente, quando eu comecei a andar, em desespero, eu senti que eu ia afundando. E aí eu comecei a andar mais devagar, tentando encostar, mas eu não achava nada para encostar, eu fui andando devagar. Tinha as árvores, mas estavam assim, meio distantes. E na árvore que ele estava perto, eu não conseguia encostar. E aí eu fui andando, aí um pouquinho mais na frente, tinha uma moça também. E essa moça, ela estava assim com trajes medievais, ela estava com um vestido longo, escuro, lá não tinha cor, era tudo preto e branco. Branco do nevoeiro e escuro deles. Por isso que era tipo um filme preto e branco. E aí, mas ela tava com vestido e ela tava, tipo assim, com a mão quase orando. Por isso que ela tava orando. E aí eu fiquei olhando para ela assim. E aí, tentando chamar ela, ela também não prestou atenção e, tipo, meio que ajoelhou. Ela ajoelhou naquele nevoeiro, eu vi ela ajoelhando e orando, assim, com a mão. Aí eu fui e fiquei olhando para ela e olhei para frente, assim, aquele lugar feio, sem luz, e pensando, gente, como que essa mulher aqui nesse lugar consegue orar ainda? Que eu pensei, gente, como que alguém consegue ter fé num lugar desse, orar para Deus, sendo que a gente está aqui, não conseguimos achar um fim para a gente está aqui nesse lugar e ela ainda consegue tentar orar ainda. Só que eu sentia, quando eu vi que ela parecia que estava orando, era aquela oração vã. Pensei, ela ainda está orando, nem é para Deus, parece que ela estava orando por alguma coisa, porque não tinha nada em volta dela, era mais gelo ainda, mais gelado perto dela. Então era uma oração, e aí eu fiquei irritada com aquilo me irritou realmente. Vendo ela naquela situação, tentando orar e não ser ouvida. Pensei, ela não está sendo ouvida, e ainda mais está insistindo. E é como se eu dissesse assim, que não é verdadeiro o que ela está orando, não vi verdades ali, mas ela ainda insistia nisso. E aí eu virei e não quis ver mais nada, porque eu acho que se eu não tivesse visto ninguém, só as árvores, eu ia ficar quietinha, igual eles. Eu acho que eu ia também ficar ali, porque eu não me lembrava da minha família, eu não lembrava de ninguém. Eu sabia só que eu estava morta e para mim ele era um inferno. Mas se eu estivesse sozinha ali, eu talvez ficasse quietinha. E aí, quando ela ajoelhou, eu virei assim e pensei, já que se a gente mover e mexer, a gente afunda, então é isso que eu vou fazer. Aí eu virei de costas e preparei para correr até afundar. E quando eu fiz isso, que eu fui correr, aí a minha mão
quando eu virei de costas, assim, eu fui com a mão pra frente, aí eu encostei numa das árvores. Quando eu encostei nessa árvore, saiu uma luz azul, assim, da minha mão encostar nela, um raio, tipo um raio azul, e iluminou até o fim da árvore, assim, que ela era alta. E aí deu o raio, e foi como, aí o raio chegou no final dessa árvore, no galho, e aí esse galho iluminou e formou, tipo, um círculo, tipo um portal por cima dele. E por dentro, aí já era colorido, e eu vi minha filha dormindo, ela estava dormindo, no bercinho dela, e quando eu olhei, aí que eu me lembrei do que eu tinha feito, e na hora que eu vi, eu falei, aí eu lembrei de Deus mesmo, falei, Deus me perdoa pelo que eu fiz, me dá mais uma chance que eu vou cuidar dela. Pensei assim, eu vou cuidar dela. Foi a única coisa que eu comecei, mas eu também falei, me perdoa, falei com Deus, me perdoa. E aí quando eu falei essas palavras, não foi com a boca, mas foi em pensamento, aí o raio azul sumiu, e aí veio um clarão naquele lugar, clareou, assim, veio uma luz dourada de cima e iluminou aquele lugar. E aí eu olhei assim para frente, tinha muito mais pessoas, mas estavam mais distantes. E essa mulher, o rapaz, ele não viu, tipo assim, ele estava tão absorto no pensamento dele, ele estava tão envolvido com ele mesmo que ele não viu, ele continuou paradinho, mas a moça, ela viu, ela me olhou e veio pro meu lado com as mãos estendidas. E aí eu tentei estender a mão para ela para pegar ela, porque eu vi que a luz estava vindo e me envolveu. E era uma luz assim, era como se fosse um abraço, mas eu não olhei, eu não tive coragem de olhar. Eu sabia que era alguém naquela luz, mas eu estava com tanta vergonha do que eu fiz que eu não tinha coragem de olhar para ela. E aí ela foi me envolvendo e eu tentei pegar a moça, só que aí não consegui, porque eu já estava bem em cima, eu me senti flutuar e eu fui flutuando com aquela luz para cima. E aí eu sumi. E eu não lembro como que foi o trajeto, não vi, não lembro de som. Eu só lembro das luzes, tinha muita luz, assim, iluminou o lugar bem iluminado. E aí eu sumi e aí apareci no meu quarto de novo. E aí eu vi o meu corpo, estava do mesmo jeito, na cama. E aí eu fui e olhei pro meu corpo assim, e a luz estava atrás de mim, que eu não tinha coragem de virar, não tinha coragem de olhar. Mas eu sabia que ela estava ali porque eu estava sentindo envolvida, sentindo uma paz que ela passava para mim, mas ela não falava nada. E aí eu tentei olhar para ela, mas eu não consegui, e eu senti que ela falava para mim e para o meu corpo. Senti que ela queria que eu fosse para o meu corpo. E aí eu fui, pensei, eu vou mesmo, e estava indo já para o meu corpo, mas aí eu senti aquele frio de novo e olhei para cima, e as duas sombras que tinham vindo voltaram para me pegar de novo. E aí elas chegaram bem perto, só que quando elas chegaram perto de mim, elas assustaram com a luz, que elas viram a luz atrás, eu sei que foi atrás, tá? Iluminou, e a luz cresceu ainda mais, e quando elas viram a luz, elas se curvaram como se elas reconhecessem aquela luz como uma autoridade bem maior que elas, porque elas se curvaram e é como se cumprimentassem a luz e ficaram assustadas com aquela luz, sabe? E foram, sem virar as costas, elas continuaram andando assim para trás, foram se afastando de mim e sumiram de novo. Aí nisso eu fiquei um pouco assustada ainda, mas eu senti que eu tinha que voltar para o meu corpo e voltei. E aí eu fui no dia ainda, quando eu acordei, foi já de manhã, e aí eu fui e pensei, ah, isso foi um sonho, uma coisa. E fiquei com aquilo na cabeça, mas porque eu estava muito bem. Não? Quando a gente toma os tipos de remédio que eu tomei, a pessoa sobrevive, ia ficar muitos dias em fraca, mas eu acordei numa disposição, não tinha nenhuma dor de cabeça, nada. Então eu pensei que era um sonho. Mas eu olhei debaixo da cama e vi as cartelas de remédio, aí eu comecei a chorar. Aí meu esposo acordou e não entendeu, chamou a vizinha era evangélica, quando ela veio para perto de mim, ela me abraçou, falou, gente, tô sentindo uma luz assim perto de você, uma paz, e, e ficou conversando comigo. E aí eu lembro, não foi nesse dia, acho que foi no outro dia, eu fui no poço,
porque aquilo ainda não entrava na minha cabeça. Eu fui no posto para conversar com uma médica do posto na época, para ela me encaminhar para um psicólogo, para mim conversar. Aí eu cheguei nela e falei o que tinha acontecido, eu expliquei, e ela começou a chorar também. E eu fiquei sem entender, chorou e falou: Irlene, o que te aconteceu? Ela falou que tinha um amigo que era de hospitais, que é de pronto-socorro, que contava para ela histórias assim de pessoas que voltavam, que tentaram suicídio e voltou, tiveram chance e contou quase a mesma história que eu. Então ela falou que eu fiquei emocionada por isso, porque ele me contava, mas quando é com a gente, quando eu ouço alguém contando o que aconteceu, eu me emocionei. E aí ela me explicou e falou: Helene, você não precisa de psicólogo, você precisa se encontrar. Eu falei que eu não estava trabalhando, ela falou: você precisa encontrar um trabalho, trabalhar, ocupar a mente e se encontrar, porque as suas chances você já teve. Você teve uma chance que é para poucos e você vai se encontrar. Falou assim: você precisa se achar. Aí eu saí e aí resolvi enterrar isso, não quis contar para ninguém e fui vivendo e escondendo o que acontecia, as coisas, e eu ia escondendo. Eu não contava para ninguém porque é difícil as pessoas entenderem e os julgamentos que eu pensei que eu teria, então não contava. Até, por isso eu falo o assalto, aí eu comecei a contar tudo. E tem gente que me conhece, não sabia da história, mas aí eu pensei, não dá para esconder, porque acontece com outras pessoas e acaba. E eu me senti bem contando e ouvindo as pessoas contarem. Aí eu contei a minha história que aconteceu. Assim, vai passando os anos, a gente aprende. Eu aprendi e ainda não consigo entender a questão de Deus, assim, como o que ele espera da gente. Eu falo assim, eu ainda às vezes pergunto para Deus o que ele espera de mim, tá? Eu lembro assim que na época que isso aconteceu, eu me questionei por um tempo e por assim, uns 2 dias eu consegui quase obter algumas respostas, porque eu lembro uma noite que eu dormi chorando, perguntando para Deus por quê, e aí eu dormi e acordei num lugar assim, era tipo um monte, era bem alto, eu tava numa montanha. E aí eu me vi na montanha e sabia que eu não estava dormindo, porque quando a gente sonha, a gente não raciocina, e eu estava raciocinando. Pensei assim, não, é noite, eu tô aqui, mas não tô, tipo assim, tô tipo, não era em carne, mas eu sabia que eu estava ali consciente. Eu pensei, nossa, eu tô aqui consciente, e aí eu olhei para frente, tinha um homem sentado, assim, uma luz em volta dele. Eu pensava, ali tá Deus. Pensei, Deus tá ali, vou aproveitar e perguntar o que eu quero perguntar. E eu cheguei perto, mas eu cheguei perto dele, assim, e ele eu tava olhando. A paisagem era linda, tava escuro, mas tinha muitas luzes lá embaixo. Aí eu fiquei olhando, pensando que eu ia perguntar. Mas assim, quando a gente está perto dessa luz, a gente se sente tão acolhido, é tão bom que você não quer estragar com perguntas. E eu fiquei olhando, e ele, querendo ou não, ele sabe as nossas perguntas. Ele já, tipo assim, quando eu cheguei perto, ele já falou: você foi salva, a gente conseguiu te salvar, porque quando você tocou na árvore, o que tinha no seu coração era sua filha. Tipo assim, o meu coração eu não tinha vício. Ele falou: você não tinha vício, eu não fumo, eu não bebo, e eu não tinha vícios. Então ele conseguiu chegar ao meu coração que estava minha filha. Então, através do amor, ele explicou, através do amor, eu consegui chegar a você e te salvei. Ou seja, tipo assim, não é porque não era nada de excepcional, porque através do amor conseguiu chegar até a mim e eu fui resgatada. Aí eu fiquei pensando, né? Eu olhei e perguntei o nome, perguntei: o que você é? Você é Deus? Tipo assim, eu queria que ele falasse assim: eu sou Deus, eu sou o dono do mundo. Mas a única coisa que ele me falou, que a gente começou por pensamento, que ele era a raiz da grande árvore. Antes de eu perguntar, ele já me falou: eu sou a raiz da grande árvore. Aí eu fui e pensei em perguntar mais coisas, mas aí por fim eu senti que eu estava tão assim
que era tanta coisa que eu tinha para perguntar que eu só falei uma coisa. Eu falei, então, eu não quero mais me chegar a você pela dor, porque eu sempre consegui chegar a ele através da dor. Eu falei, não quero mais chegar a você através da dor. Eu queria um dia chegar perto de você de novo por amor, através do amor, estando muito feliz. E quando eu falei isso, ele sumiu. E aí eu acordei, e por vários dias, vários anos, eu falo, Deus, desisto disso, porque eu acho que é muito mais fácil chegar a ele pela dor do que por amor. E eu não cheguei mais. Com essa pessoa que se diz, né, ser raiz da grande árvore. Eu não vi mais, e tipo, e eu falo, por amor, às vezes eu arrependo do que eu falei, eu não sei porque que eu falei, porque eu tinha tantas outras coisas para falar, e acabou saindo isso. E aí eu me pergunto por que eu fiz, mas a chegar por amor, não vi mais.